irmão, que a paz esteja contigo. Eu quero falar sobre algo com você que verdadeiramente o diabo ele não quer que você aprenda e não quer que você escute, e muito menos ele quer que você coloque em prática. Antes de tudo, eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder, comente o que você puder e que você guarde verdadeiramente essa palavra no teu coração. Efésios capítulo 6, versículo 10 ao 18, e propriamente o versículo 10 diz o seguinte: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu quero falar sobre a armadura de Deus sobre a sua vida, a batalha espiritual, o revestimento e a vigilância em oração, que é o essencial e o primordial para a vida do cristão, para aqueles que acreditam em Deus e compreendem as batalhas espirituais. A batalha na vida do cristão, ela não é física, mas ela é espiritual. Paulo não começa falando da armadura, mas falando da guerra. Efésios 6,12, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades. Muitas vezes pensamos que o nosso problema, irmão, é uma pessoa, uma situação ou uma circunstância. Porém, a Bíblia revela que existe uma batalha espiritual acontecendo ao redor de nós. Isso não significa que devemos necessariamente ver demônios em tudo, mas compreender que existe uma oposição espiritual contra os propósitos de Deus na sua vida. O inimigo, ele simplesmente luta para enfraquecer sua fé, roubar a nossa comunhão com Deus, destruir as nossas famílias, gerar divisão na igreja e levar o cristão ao desânimo e à acomodação. Por isso Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e não em si mesmos. O segundo ponto deste texto é o revestimento da armadura. Paulo não manda apenas conhecer a armadura, mas vesti-la, o revestimento da armadura. Efésios 6,11, revesti-vos de toda a armadura de Deus. O revestimento ele fala de uma vida diária de submissão a Deus, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja. O revestimento fala de submissão, de disciplina. O cinto da verdade é aquele que sustenta toda a verdade do Senhor sobre a nossa vida. Sem um compromisso com a verdade, a palavra de Deus, o cristão fica vulnerável ao engano. Se você não está firme na verdade de Deus, qualquer coisa é verdade para você. Por isso, a verdade sustenta o cristão. A couraça da justiça é que protege o nosso coração. Não fala apenas da justiça recebida em Cristo através do sacrifício, mas também de uma vida íntegra diante de Deus. Uma vida reta diante do Senhor. A couraça da justiça. Vivemos não somente justificados pelo sacrifício de Cristo, mas da justiça que se torna íntegra dentro de nós e diante do Senhor. Os pés calçados com a preparação do Evangelho da Paz. Isso representa a firmeza, a prontidão. Quem está afirmado no Evangelho permanece de pé, mesmo em tempos difíceis. O escudo da fé é aquele que apaga os dardos inflamados do maligno. Entenda, a fé não elimina os ataques, mas impede que eles destruam nossa confiança em Deus. Guarde no teu coração e entenda, o diabo ele não erra o alvo. O diabo ele não é ruim de mira. Nós, pela misericórdia de Deus e pela palavra, devemos portar este escudo da fé para verdadeiramente apagar os dardos inflamados do inimigo. O capacete da salvação é aquele que protege a mente. Muitas batalhas começam nos pensamentos. A certeza da salvação guarda nossa mente contra dúvidas e acusações. Você já deve ter ouvido alguns cristãos dizerem que não sabem se serão salvos, se o Senhor voltar, se talvez a salvação deles irá acontecer. Muitos duvidam da salvação, muitos servem ao Senhor com medo de ir para o inferno. Por isso a Bíblia vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. Guarde isso no teu coração. O capacete da salvação protege a sua mente contra qualquer dúvida e acusação de Satanás. A espada do Espírito é a palavra de Deus.
Foi com a palavra que Jesus venceu as tentações no deserto. O cristão luta espiritualmente, só que fundamentado nas Escrituras. A sua luta será vencida a partir do momento em que você se firmar nas Escrituras. A espada do Espírito é a palavra de Deus. E quando nós falamos sobre vigilância, nós estamos falando sobre permanecer alerta. Efésios 6,18, Paulo, após descrever a armadura de Deus, fala sobre vigilância, vigiando nisso com toda perseverança. A armadura não é para quem está distraído. Jesus também ensinou em Mateus 26:41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Vigiar significa observar o próprio coração, discernir os tempos, não brincar com o pecado e permanecer sensível à voz do Espírito Santo. Um crente, um cristão que ora sem vigiar, pode ser enganado. Uma igreja, um cristão que vigia sem orar, perde a força. Entenda, a oração é o combustível da armadura. Curiosamente, depois de apresentar toda a armadura, Paulo conclui falando sobre oração. Efésios 6,18, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. A oração é o que mantém toda a armadura funcionando. Sem oração, a verdade se torna apenas conhecimento raso. A fé enfraquece, a vigilância diminui e a palavra perde espaço no coração. A oração constante demonstra dependência de Deus. Compreenda isso. A sua vitória espiritual não está em fórmulas, campanhas ou emoções momentâneas. Ela está pautada em uma vida diária de revestimento pela palavra de Deus, de uma fé ativa, vigilância constante, de uma oração perseverante e dependência do Espírito Santo. O cristão que se fortalece no Senhor, veste a armadura de Deus, vigia e ora. Pode enfrentar qualquer batalha sabendo que a vitória permanece e pertence ao Senhor. Efésios 6,13, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau, e havendo feito isso, havendo feito tudo, ficar firmes. Guarde esta palavra no teu coração. Coloque em prática tudo isso. Eu tenho certeza que você desfrutará das vitórias que o general já conquistou sobre a sua vida. E o nosso general é Cristo. Toda a guerra já foi vencida. Lutamos batalhas constantes, mas na direção daquele que é vitorioso sobre todas. Deus te abençoe em nome de Jesus.